Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, DDD 99 e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Te pedimos aí, dê um like, um gostei aí, se inscreve no nosso canal, tudo é gratuito e vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Amarildo. Já estudamos na lição 1, primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Na lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Na lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. E hoje vamos estudar na lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Então vamos ver hoje que muito provavelmente o maior problema que existe na igreja hoje é exatamente o que nós vamos estudar hoje. Nós temos, na maioria dos grandes ministérios hoje, um sistema de governo comunista da igreja. Os dirigentes de congregações ganham aí uma ajuda para a gasolina, R$300, R$500, enquanto que aqueles líderes de área e os obreiros que dirigem grandes congregações e os líderes de ministério, então vivem muito bem. Ou seja, pé de galinha para quem dirige congregação e filé mignon para quem está na direção. Muito trabalho para quem está na congregação e pouquíssimo trabalho para quem está na direção. Vida de pobre para quem dirige congregação e vida de rico e até milionário para quem dirige ministério. Casinha de pobre para quem dirige congregação, às vezes até alugada, e mansões para quem está na liderança. Carrinho nos pedaços para quem dirige congregação e carrinhos importados de luxo de mais de 1 milhão para quem dirige ministério e grandes congregações. Então esta é a situação pela qual a igreja passa hoje. Um obreiro para dirigir uma congregação, ele precisa trabalhar secularmente para manter-se, manter sua família, e recebe apenas uma ajuda de custo para a gasolina. Então é bem um sistema comunista, né? O sistema que é adotado hoje nas grandes denominações da igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus. Enquanto os dirigentes de congregações adoecem, né, tem que enfrentarem aí filas e tudo mais para se tratarem, os líderes têm seus planos milionários de saúde, né, os melhores hospitais. Então tudo é assim. Sempre aquele que está dirigindo a congregação passa por muito aperto, vive de maneira dificílima, mas está lá enfrentando o trabalho. Ele não tem tempo, porque se ele trabalha secularmente, ele não consegue ter tempo de chegar a tempo nos cultos, na hora certa de começar os cultos, ou pelo menos chegar um pouquinho antes para orar um pouco. Ele nunca faz isso. Ele não tem tempo para visitar as ovelhas, porque o único dia que ele tem de descanso, ele vai descansar, porque ele não aguenta de tanto que trabalhou a semana inteira. Ele não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para visitar aí as cadeias,
nos hospitais, os doentes da igreja, nas suas casas, não tem tempo para aconselhar, visitar todos, saber a situação de cada um. E ele não faz, na verdade, um trabalho pastoral. Ele não tem tempo nem para preparar um bom sermão, não tem tempo para estudar bem a Bíblia. Ele não é homem que levanta-se de madrugada para orar porque está muito cansado, não ora nem 1 hora por dia, não lê a Bíblia nem 1 hora por dia, não faz jejum na maioria das vezes. Então ele exerce uma função apenas de um líder ali na congregação para dar oportunidades e manter ali financeiramente funcionando aquele lugar. É sempre um esforçado homem, mas que não tem tempo para Deus e nem tem tempo para o rebanho. Esta é, infelizmente, a situação da grande maioria das congregações hoje. Na lição de hoje vamos estudar, então, os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o cuidado de Deus com os obreiros. Subtópico 1, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Subtópico 2, a oferta e os sacerdotes. Subtópico 3, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Tópico 2, dando honra aos obreiros. Subtópico 1, o obreiro é digno do seu salário. Subtópico 2, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Subtópico 3, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Tópico 3, o Senhor sustenta os seus. Subtópico 1, o sustento de Deus ao seu ungido. Subtópico 2, Deus prepara socorro aos seus servos. Subtópico 3, o cuidado de Deus com seu ungido. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa importantíssima lição. O textuário da lição está em 1 Coríntios 9,14, que diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Só este versículo aqui seria muito interessante colocarmos em prática hoje na igreja, né? Seria maravilhoso se todos aqueles que dirigem uma igreja vivessem da igreja, vivessem do salário da igreja. Seria o ideal, seria cumprimento da palavra de Deus, seria cumprir o desejo de Deus para aquele que dirige a igreja. Infelizmente, não é essa a realidade. Nós devemos ter pelo menos 80% a 90% daqueles que dirigem as congregações que trabalham secularmente para se manterem. Então, eles não vivem do salário da igreja, que deveria ser assim. Ele deveria participar, deveria ser mantido pela própria igreja que ele dirige. É assim que deveria ser, é o ideal e é a vontade de Deus. Então, o que acontece na maioria das vezes, todo o dinheiro arrecadado é enviado para uma sede, né? E aí, depois esse dinheiro é devolvido na forma de pagar as despesas da congregação e dar aí uma ofertinha para ajudar na gasolina de quem dirige a congregação. Verdade prática. De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Bom, isso é que ensina, então, a palavra de Deus. Os crentes devem manter aqueles que estão na liderança, que estão lhes dando o ensino, né? Estão pregando, estão aconselhando, estão orando por eles, cuidando deles, visitando. Então, realmente, esta é a vontade de Deus e é assim que ensina a palavra de Deus. É interessante que, por muitos anos, né, as pessoas, os dirigentes de congregação foram enganados, na verdade, com a falsa história de que o apóstolo Paulo trabalhou para se manter, e assim, então, os obreiros, dirigentes de congregações também deveriam trabalhar para se manter. Mas isso não é verdade, né? O apóstolo Paulo só não recebeu ajuda, não aceitou dos coríntios. Então ele viu que eles eram avarentos e foi trabalhar, fazer tenda para se manter enquanto estava ali. Mas as outras igrejas, ele diz bem claro, recebi delas salário. Veja bem, ele era sustentado pelas igrejas.
2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então ele escreve aos coríntios que não quis depender deles, mas ele diz que em todas as igrejas onde ele esteve, ele recebeu delas salário, recebia ajuda financeira. Então ele percebeu que os coríntios poderiam alegar que ele estava recebendo salário e poderia isso prejudicar o ensino, a pregação, o ministério do apóstolo Paulo enquanto estivesse com eles. Então ele resolveu que trabalharia, foi trabalhar enquanto esteve com eles. Tanto Jesus quanto Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário. Então é um dever, uma obrigação da igreja manter os seus obreiros. Textos de referência. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 3, 4, 7, 12 e 13. Vamos ler. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então notamos aí claramente que a igreja de Corinto tinha um problema de avareza quanto aos seus líderes, quanto aos líderes da igreja. O apóstolo Paulo notou isso, detectou e escreveu sobre isto para eles, tanto na sua primeira carta, quanto na segunda carta ele fala sobre isto. E ele diz bem claramente que tem direito, mas não usou desse direito com eles. Não com as outras igrejas, mas com eles, para não servir de pedra de tropeço, né, para eles que eram avarentos. Então ele diz bem claro, quem trabalha deve aproveitar financeiramente do trabalho que produz. Introdução da lição. Nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas e profetas nos tempos do Antigo Testamento. Então, na verdade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos bastante material para falarmos sobre o sustento dos obreiros. Esteve por muito tempo oculto a maioria dos obreiros, né, no Novo Testamento, falar sobre este assunto, porque é de interesse, né, sempre foi do interesse daqueles que dominam sobre os pequenos. Mas hoje já se conhece bastante coisa no Novo Testamento sobre esse tema. E no Antigo Testamento, então, sobeja, né? É muita coisa sobre esse tema. E nós vemos que Deus sempre teve cuidado com aqueles que cuidam exclusivamente da sua obra. Tópico 1. O cuidado de Deus com os obreiros. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Números 18, 9. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e de sua família. Números 18, 8. Nós sabemos que após os levitas, né, defenderem a causa de Deus, eles foram escolhidos por Deus para cuidarem do trabalho, do serviço sacerdotal, cuidarem também do tabernáculo, de carregar o tabernáculo, de cuidar de todas as mobílias. Tudo isso passou a ser função, então, da tribo de Levi. Eles passaram a ter apenas as cidades de refúgio
e os seus arredores como propriedade. Não herdaram como as outras tribos, mas eram mantidos por todas as tribos. Então todo o povo ofertava, ajudava e levava as ofertas ao Senhor, e dessa oferta, então, eles viviam. Evidentemente, não eram só ofertas, mas também os dízimos. Então havia os levitas responsáveis por transportar a arca, né? Os filhos de Coate. E assim, cada grupo tinha o seu trabalho próprio, o que deveria fazer. E a escolha dos levitas nós vemos aí claramente na palavra de Deus. Vamos ver, por exemplo, Números 8:14. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Êxodo 32:26. Então vamos ver aí no livro de Êxodo, livro de Números, no livro de Deuteronômio e no livro de Ezequiel, falando alguma coisa sobre a chamada dos levitas. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Êxodo 32:26. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Números 8:14. Guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Deuteronômio 12:19. E eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão a Israel. Eu sou a sua possessão. Ezequiel 44:28. Então assim você entende melhor a chamada então dos levitas, chamada daqueles que iriam trabalhar exclusivamente para Deus. Então esse fato ocorrido foi naquela idolatria do povo, e Moisés então dá a ordem para que todos se matem uns aos outros. Eles estavam seminus, dançando em volta de um bezerro de ouro, né? E Deus queria matá-los a todos. Começou então a matança, e os levitas é que foram então naquela hora apoiar Moisés. Então Deus os escolheu para trabalharem exclusivamente para Deus. Então aquele dia 3.000 homens morreram devido a isso. É interessante que para a lei ser introduzida, 3.000 homens morreram. Agora, para a graça ser introduzida, cerca de 3.000 pessoas, né, se converteram ali no dia de Pentecostes. Então, a partir dali, os levitas vão trabalhar, cuidando do santuário, cuidando das coisas de Deus. No caso do sacerdócio, aí, para ser sumo sacerdote, só Arão e os seus descendentes diretos. Tópico 1, subtópico 1, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento, e ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Números 18:18, de 21-28, Deuteronômio 14, 27-29. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com sua obra. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço no tabernáculo, mantendo as coisas de Deus organizadas e se consagrando ao serviço sagrado. Êxodo 28:1. Deus esperava atenção integral ao serviço em sua casa, pois isso garantiria a excelência do culto ao Senhor. Para desempenhar com zelo essa missão, os levitas seriam recompensados pelo ministério que exerciam na tenda da congregação. Números 18:21. Então Deus chamou, designou cada um para uma tarefa e disse que os levitas viveriam a partir dali dos dízimos que eram entregues pelo povo, e a herança deles, ao invés de serem as terras, seria o próprio Deus. Então, além dos dízimos, haviam também as ofertas, né? Os sacrifícios, tudo que era oferecido de uma parte que era, então, para os sacerdotes e também para o sustento dos levitas. E também é ordenado aos levitas que eles também deem o dízimo. Daquele dízimo que recebiam, eles davam o dízimo. Então isso não isenta nenhum obreiro de entregar o seu dízimo. Todos aqueles que recebem dízimos também devem dar os seus dízimos, entregar o seu dízimo.
Então, por que Deus fez isso? Porque queria um povo que trabalhasse exclusivamente para Deus, que pudesse prestar um serviço a Deus e também ao povo, tivesse tempo hábil para isso, né? Nada poderia faltar, tudo deveria funcionar a contento, tudo deveria funcionar do jeito que Deus queria. E para isso precisava de um povo que vivesse exclusivamente para Deus. E é o que mais necessita hoje a igreja, que sejam de dirigentes que possam se dedicar integralmente à obra de Deus. Tópico 1, subtópico 2. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Levítico 2:2. Quando o ofertante apresentava sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com parte dela, queimando incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta, era imprescindível ter uma vida santa. Segundo a Bíblia de Estudo Wiersbe, quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar o alimento com reverência. Ele havia sido santificado ao ser apresentado a Deus. Eu não recomendo essa Bíblia para você, porque é uma Bíblia calvinista, né? Mas para consulta, para você saber que está consultando material calvinista e que existe aí coisas que você não deve praticar e nem acreditar, então estamos avisando. Tem muito material, tem coisa boa, mas também tem coisa ruim no meio. Então, cuidado com os espinhos sempre que estiver lendo o material calvinista. Então, após a construção do tabernáculo, o povo levava ofertas ao Senhor, né, e ali os sacerdotes recebiam e eles poderiam comer, então, parte dessas ofertas. Algumas eram queimadas, né, e ele deveria, então, manter-se numa vida santa e irrepreensível diante de Deus, e ele comeria sempre daquilo que era ofertado. Nunca passaria fome, porque o povo nunca deixaria de levar suas ofertas a Deus. Então, eles eram mantidos assim. A maioria das ofertas era uma parte queimada, mas a outra parte era aproveitada, então, pelo sacerdote e pela sua família, evidentemente. Tinha aqueles sacrifícios que deveriam ser comidos ali, imediatamente, no próprio tabernáculo, mas para manter sua família, evidentemente, algumas coisas eram levadas, né, para suas casas, porque a oferta era muito grande, era abundante. Se nós olharmos, por exemplo, para alguns sacrifícios feitos por Davi, por Salomão, por exemplo, né, tinha coisa ali, tantos mil bois, tantas mil ovelhas, era coisa demais, coisa em abundância mesmo, porque era obrigado a dividir depois até com o povo, né? Tanta comida que tinha. Agora isso nos ensina que aquele que cuida das coisas de Deus deve tomar cuidado, porque Deus o está sustentando, então ele deve se manter numa vida santa e irrepreensível, ele tem uma responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, e as coisas que Deus lhe dá são coisas santas, devem ser consideradas assim, deve estar sempre agradecido a Deus, e a sua família também deve sempre ter essa consciência de que é sustentada por Deus, cuidada por Deus, e aquilo que eles recebem vem de Deus para seu sustento, são coisas santas, sagradas. Então Deus abençoa o povo que abençoa aqueles que ele escolhe para dirigirem a sua obra. Tópico 1, subtópico 3. A responsabilidade dos obreiros com as ofertas. As ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus, e o que sobejar, Levítico 2:3. Por isso competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, filhos de Arão, Levítico 10:2. A maneira como esses dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstra rebelião, pecado comparado à feitiçaria. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade, por isso não deve ser negligenciada. Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância.
apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel. Bom, como nós estamos falando lá no templo do tabernáculo ainda, né? Estamos citando aí Nadab e Abiú. Mas o principal exemplo aí desse assunto são os filhos de Eli, né? Ofni e Finéias, né? Que pegavam das ofertas lá, tacavam o garfo lá dentro, não respeitavam as ofertas do Senhor. Então, são exemplos de filhos de Belial. Já o Nadab e Abiú, o problema deles é que eles pegaram fogo estranho para levarem lá e acenderem um altar de incenso. Porque o fogo que deveria ser pego é o fogo que desceu do céu. No dia da inauguração do tabernáculo, desceu o fogo do céu. Aquilo ali é um fogo de Deus, é feito, criado por Deus. É uma coisa santa. Então eles deveriam pegar daquele fogo para levarem lá dentro, né, ao altar de incenso, manter ali o incenso aromático. Mas o que eles fizeram? Eles mesmos fizeram fogo e levaram. Então esse foi o problema deles. Então eles fabricaram fogo estranho, não fogo de Deus, levaram fogo estranho para dentro do lugar santo. Então eles profanaram o lugar santo e morreram queimados por causa disso. E assim nós temos exemplos, né, de vários filhos de pessoas famosas, né, que pecaram, que viviam em pecado, como os filhos de Samuel, né, os filhos de Eli, os filhos de Davi e os filhos aí que nós estamos falando, os filhos de Arão. O sacerdote deve tomar muito cuidado com seus filhos, né? Nós temos visto aí, praticamente, nós temos hoje, talvez, cerca de 50% dos pastores que têm problemas com algum dos seus filhos. Um filho desviado, uma filha desviada. Geralmente, acontece muito isso. É uma falta, então, de conscientização da responsabilidade, da importância que têm os filhos para aqueles que dirigem a igreja. Tanto é que é uma das exigências, né, que o pai governe a sua casa, porque se ele não governar bem a sua casa, não tem como ele governar a casa de Deus. Então veja que Nadab e Abiú, apesar de terem nascido lá, provavelmente no Egito, né, vieram então com seus pais, viram os milagres de Deus, viram Arão sendo usado poderosamente por Deus, viram o tio Moisés sendo usado muito por Deus. Então, eles deveriam ter uma reverência maior do que qualquer outros. E pelo que tudo indica, podemos aí estudar sobre isso, analisar. Pode ser que eles fizeram isso embriagados. Então, além de não respeitarem, se embriagavam. Então, a consequência desse pecado deles, né, de profanarem, de levarem fogo estranho para dentro da casa do Senhor, foi punido, então, com a morte dos dois. Então, deve-se tomar muito cuidado com fogo estranho. Nós estamos vendo hoje, né, que nós devemos tomar cuidado, porque muita gente está levando um fogo estranho para dentro da casa do Senhor. Fogo da casa do Senhor produz salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, libertação, curas. É isso que produz, né, a presença do fogo de Deus dentro da igreja. Não produz carnalidade, não produz danças sensuais, não produz glutonaria, nem bebedice. Então, devemos tomar cuidado com esse fogo estranho que muitas vezes a gente vê dentro da casa do Senhor, que é lugar de oração, lugar de aprender, de ouvir a palavra de Deus, de adorar a Deus. Tópico 2, dando honra aos obreiros. É válido o obreiro receber auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. Então não só é válido, como é obrigação, dever da igreja sustentar o seu obreiro. E aí entra uma discussão hoje, mas e os obreiros, os pregadores itinerantes? Está aí, a palavra de Deus está dizendo.
aqueles que anunciam a palavra de Deus vivam disso. Está bem claro. Agora é evidente que nós somos contra o quê? Aqueles preços cobrados, né? E exorbitantes. Temos aí gente famosa, né? Que está cobrando como se fosse lá do mundo, um cachê. Mas receber uma oferta, isso é coisa certa, né? A pessoa que vive do Evangelho, ela evidentemente precisa tratar da sua família, tem suas despesas, tem o aluguel, tem a comida, tem uma roupa, tem um dentista, tem lá um médico de vez em quando, tem um carro para abastecer, tem que consertar de vez em quando, né? Tem pneu para trocar. Então, vive e precisa, então, também ser sustentado, evidentemente. Não é com riqueza, mas com o necessário para sobreviver. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dizendo: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então veja, que coisa interessante. Então aquele que ensina a palavra de Deus deve também ser sustentado por aqueles que aprendem do ensino dele. Está bem claro aí na Bíblia, né? Não precisamos explicar mais do que isso. Na verdade, estamos vivendo uma época que todos querem só receber, mas não querem dar nada para ninguém, não querem ajudar ninguém. A avareza hoje é uma coisa terrível, está incrustada mesmo no coração de muita gente. Tópico 2 sobre tópico 1. O obreiro é digno do seu salário. Deus se agrada de abençoar seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoados. Deus é abundante em graça, 2 Coríntios 9, 8. E nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes, 1 Tessalonicenses 5,12. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Provérbios 11, 25. Então aqui vem o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, vamos ver aí, versículos 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então veja, aquele que ensina a palavra, aquele que aplica a doutrina, aquele que dirige uma congregação, aquele que é pregador, ensinador. Olha só, essas pessoas devem ser mantidas pela igreja, devem ser cuidadas financeiramente. E ainda diz, duplicada honra, ou seja, merecem ganhar mais até do que aqueles que aproveitam, né? Aprendem com eles, recebem deles o ensino, a instrução, a correção, vinda de Deus. Como é que a pessoa vai se dedicar a estudar a palavra de Deus, a orar, a jejuar, se dedicar a ficar tempo mesmo com Deus, meditando na palavra de Deus, recebendo mensagem de Deus, orientação de Deus para dar ao povo, se ele tem que trabalhar secularmente? Olha, eu deixei tudo, há 9 anos atrás. Deixei emprego de 10 salários mínimos, deixei tudo para cuidar exclusivamente da obra de Deus. Então eu me dedico tempo integral. Eu trabalho pelo menos 12 horas por dia, me dedicando a estudar a palavra de Deus, a orar. Tenho meu tempo de oração de 3 horas por dia. Eu comento, né, as revistas, aí vai revista da CPAD, da Betel, da Central Gospel. Muitas vezes estou aí 10 horas da noite trabalhando. Então é uma dedicação total. Além disso, é claro, nós congregamos, visitamos congregações, vamos lá pregar, vamos lá ensinar, vamos ministrar batismo com o Espírito Santo, libertação, cura, salvação de almas, além de todo esse trabalho que fazemos diariamente. Mas 99% das pessoas que nos ouvem, nos assistem, aproveitam o nosso material, não ajudam com nada. Pelo menos se mandasse uns R$5 para nos ajudar, seria muito bom. Mas não mandam nada. Tem gente que usa há mais de 20 anos e nunca mandou um centavo para nos ajudar. Esta é a realidade, muito triste,
mas é a verdade. Então existe um princípio, né? Aqueles que abençoam são abençoados. Lembre-se sempre disso. Tópico 2, subtópico 2. Honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. No Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com suas ofertas. Levítico 2:2. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras ou pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como 1 Timóteo 5, 17 e 18, 1 Coríntios 9, 4 a 11, 2 Coríntios 11, 8, Gálatas 6, 6, 1 de Pedro 5, 2. Essas passagens abordam a importância do sustento pastoral, fato que está ligado à saúde espiritual da igreja e de seus líderes. Então, estamos colocando aí para você esses versículos, né, que são importantes, estão no Novo Testamento, coisa que muita gente desconhece. Hoje nós temos aí muita gente desigrejada, né? E essa pessoa aí desigrejada, ela aprende lá com seus líderes, que eles dizem que não tem líderes, mas tem, e aprende com eles que não deve contribuir, não deve ter líderes, não deve contribuir. Exatamente o contrário do que a palavra de Deus ensina. É uma coisa muito triste. Tem também aquelas igrejas, né? Como, por exemplo, a Igreja do Véu aí, né? Ensina lá que esse negócio de pastor não tem na Bíblia. É impressionante como é que uma pessoa pode ler Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e está lá os ministérios, tipo o ministério de pastor. Diz que não existe. É uma coisa assim impressionante como as pessoas caem no engano, no engodo dessas seitas, né? Dessas religiões falsas que tem por aí, e daqueles que são desviados, mas não reconhecem que estão desviados, que se chamam de desigrejados. Mas é bíblico o sustento dos obreiros. 1 Timóteo 5, 17, 18, já lemos, vamos ler novamente. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro de seu salário. Então está bem claro, salário, pagamento, prêmio, né, pelo trabalho que fornecem. 1 Coríntios 9, 4 a 11. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 2 Coríntios 11, 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Gálatas 6, 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Então está aí na palavra de Deus, com fartura, né, de versículos, de ensinos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sobre o cuidado financeiro com aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, aconselhando as pessoas, visitando as pessoas, trabalhando na direção de uma igreja. Então, é bem claro isso na palavra de Deus, e Deus cobra isso do seu povo. Então, muito cuidado, que às vezes você está congregando aí numa congregaçãozinha e seu dirigente está passando necessidade e a culpa é sua e daqueles que congregam aí, porque é absurdo deixar que um obreiro passe necessidade. Tópico 2, subtópico 3, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus.
O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação dada às ovelhas ao rebanho do Senhor. 1 de Pedro 4,10. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. Em Hebreus 13,17, a palavra de Deus diz o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Em Hebreus 13,7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E Efésios 4,11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bom, então está bem claro, né, que existe o ministério de pastor e esse pastor deve ser sustentado adequadamente pela sua igreja, a igreja que ele está dirigindo, está cuidando, está ali organizando, né? Está ali por conta de trabalhar para Deus, de transmitir a palavra de Deus, de instruir, ensinar, de visitar, aconselhar. Então ele está ali para trabalhar exclusivamente para Deus. E quem tem que sustentá-lo, quem tem que ajudá-lo financeiramente, já que ele cuida das coisas superiores, espirituais, então quem tem que cuidar das coisas materiais e ajudá-lo nisso é o povo que está ali recebendo o seu trabalho. Então é como você comparar com o pastor lá que cuidava de ovelhas do campo. Veja bem, de onde ele tira o leite? Das ovelhas. De onde ele tira a roupa, a lã, para se proteger do frio? Das ovelhas. De onde é que ele tirava comida? Ovelhas. Então veja, ele cuidava das ovelhas, mas também era mantido pelas ovelhas. Então veja que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre isso, ele usa o Antigo Testamento, mas também usa o que o próprio Jesus Cristo falou a esse respeito. Então ele cita Deuteronômio 25,4, mas também cita Mateus 10,10 e Lucas 10,7. Veja aí, Mateus 10,10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o obreiro do seu alimento. Lucas 10,7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então veja a orientação de Jesus para aqueles que ele enviava, então eles deveriam ser cuidados, alimentados. Naquele tempo, o que eles precisavam era só mesmo praticamente da comida, né? A cama para dormir, lugar para tomar banho, mais nada, não precisavam de mais nada. Aqueles que eram solteiros, evidentemente. Mas um obreiro que é casado, tem filhos, tem despesas hoje, né? A maioria paga aluguel, e aí tem as despesas de várias coisas, né? Padaria, açougue, supermercado, e gasolina e tanta coisa. Então são despesas necessárias que devem ser supridas por aqueles que aproveitam do trabalho daqueles que são obreiros do Senhor. São os enviados por Deus, o povo deve considerar isso. Tópico 3. O Senhor sustenta os seus. O profeta Elias experimentou o cuidado de Deus que o sustentou em momentos de muita adversidade. Primeiro livro de Reis, 17, 5-15. Ele aceitou o cuidado de Deus a quem submeteu sua vida, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. Então, 1 de Reis 17, 4, Deus diz para Elias: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha o versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha só o cuidado de Deus com aquele que ele chama. Veja só que coisa impressionante. Dava comida e água, enquanto todos estavam passando por necessidades, né, de alimentação, de água. O profeta de Deus tinha o suficiente
para ele viver tranquilo. Veja só, é o cuidado de Deus com aqueles que ele chama. Lembre-se disso. Você, quando está ajudando alguém que trabalha na obra de Deus, você está ajudando Deus, na verdade. Você está fazendo para Deus. Isso é muito importante perceber. Isso tem um valor para Deus muito grande. Nós temos visto quantas pessoas são abençoadas por Deus, porque essas pessoas sempre se lembram de abençoar aqueles que trabalham para Deus. Olha, por exemplo, o sustento aí dos missionários, né? Quantos missionários vivem de maneira dificílima, mas muito difícil mesmo, passando por muita necessidade. E eles precisam de ajuda. Tópico 3, subtópico 1. O sustento de Deus ao seu ungido. Elias desafiou o poderio do rei Acabe e de sua esposa, Jezabel, por isso o profeta teve a vida ameaçada. 1 de Reis 19, 1 e 2. Elias, porém, servia a Deus com zelo, e Deus sustentou a vida do seu ungido de maneira admirável. Mateus 10, 29 a 31. Em 3 ocasiões. Na primeira delas, Elias estava junto ao riacho de Querite, onde os corvos lhe entregavam pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. 1 livro de Reis 17, 5 e 6. No segundo momento, mesmo em tempos de crise, Deus usou uma viúva de poucos recursos para sustentar o profeta. 1 de Reis 17, 9. Por fim, em outra ocasião adversa, um anjo do Senhor provisionou o que Elias precisava 2 vezes. 1 de Reis 19, 7. Então veja 1 de Reis 19, 5 até o versículo 8. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Veja o cuidado de Deus com o seu profeta, com o homem que ele escolheu para dar mensagens ao povo de Israel, para combater a idolatria em Israel, para arriscar o tempo todo a sua vida em favor do povo. Veja só o cuidado de Deus. Então Elias foi ajudado, né? E aí corvo trazendo comida. Teve a viúva. Veja bem, Elias foi enviado a uma viúva que estava passando por dificuldade extrema. Havia um período de muita seca e ela era muito pobre, mas olha só, Deus multiplicou aquilo que ela tinha para sustentar o profeta e ela também, sua casa, sua família. Veja só como é que Deus faz. Aquele que ajuda. Então veja que Deus pode querer te ajudar, mas você está passando por dificuldade, eu não posso ajudar. Mas Ele vai usar exatamente essa situação sua para ajudar outra pessoa que trabalha para Deus e você será beneficiado. Veja bem, aquela viúva ia morrer de fome, mas ela teve o sustento em abundância, porque ajudou ao necessitado que era servo de Deus. Esse princípio é muito importante você entender. E não só esse exemplo, temos o exemplo de Eliseu também, e aquela viúva, né, lá do azeite. Todas essas 2 viúvas eram pobres e estavam a ponto de morrer. Todas foram abençoadas e tiveram o sustento garantido por Deus todo o tempo que precisaram. Veja só. Mas elas tiveram que tomar o quê? A atitude de ajudar aquele que Deus usava, aquele que era servo de Deus. Elas podiam ajudar? Não. Tinham condição? Não. Mas ajudaram. Olha só. Fizeram o quê? Pela fé em Deus. Por reconhecerem que aqueles que iam ajudar eram servos de Deus. Então havia fome e dificuldade para todos, menos para o profeta, o homem de Deus, e para aquela pessoa que ajudou o profeta de Deus. Olha só que coisa maravilhosa.
Tópico 3 sobre tópico 2. Deus prepara socorro aos seus servos. Obadias, administrador encarregado pelo palácio de Acabe e Jezabel, primeiro livro de Reis 18, 3 a 16, muito temia o Senhor, mesmo vivendo no Reino do Norte, num ambiente inóspito e de fome extrema. Obadias foi usado para alimentar e esconder 100 profetas de Deus, para que eles não fossem mortos por Jezabel, a rainha idólatra. Primeiro livro de Reis 18, 13. A escassez de pão e água certamente foi um desafio para Obadias, que conseguiu sustentar os 100 profetas sem ser notado. Esse fato nos leva a crer que Obadias também foi sustentado pelo Senhor durante o tempo em que colocou a própria vida em risco para cuidar daqueles homens de Deus. Veja que outro fato interessante, né? Obadias escondeu 100 profetas. Jezabel estava matando os profetas todos. Ele escondeu esses 100 profetas e sustentou esses 100 profetas com pão. Imagine, todo mundo passando fome naquela época. E ele conseguiu tirar ali do palácio todos os dias ali, pelo menos o quê? 100 pães, né? Para alimentar 100 homens, 100 profetas. Veja bem, como é que ele conseguiu? Foi coisa dificílima, mas ele conseguiu fazer isso. E evidentemente que ele comia também, né? Apesar de todos estavam passando dificuldade, ele não estava passando dificuldade como os outros. E ele cuidou então de 100 profetas de Deus. Olha só, o cuidado de Deus com os seus escolhidos. Levantou um homem para ajudá-los, né? Olha, com muita dificuldade, com certeza. Se fosse visto, poderia morrer na mesma hora. Certamente morreria. Veja, arriscou sua própria vida para dar o sustento aos homens de Deus. E ele foi beneficiado com isso também, evidentemente. Então Deus cuida dos seus. Agora você decide se você quer ser um instrumento de Deus para cuidar daqueles que Deus envia, ou você vai ficar só aí criticando, olhando de longe, e não vai ser abençoado por Deus, aproveitar a bênção de Deus, porque você abençoando, você é também abençoado. Tópico 3 sobre tópico 3, o cuidado de Deus com o seu ungido. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Por exemplo, aí Ezequiel 12:1, 13:1, 22:1, 17, 27:1, 28:20, 36:16, Jeremias 13:8, 24:4, Zacarias 8:1. Quando ia Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica em cuja casa não faltava pão, segundo o livro de Reis 4:8. Ela teve uma boa impressão de Eliseu ao observar seu comportamento, segundo o livro de Reis 4:9. E Deus a moveu a mostrar bondade e generosidade ao profeta. Assim ela pediu ao marido que construísse um pequeno quarto na casa onde o profeta poderia descansar quando estivesse na cidade, segundo o livro de Reis 4:10. Então veja que Eliseu passava sempre por ali. Aquela mulher era rica, o marido parece que era já de idade, não tinha filho, mas ela fez aquilo ali por amor, não esperava nada em troca. Pode ler aí que você vai entender. Ela quis ajudar o homem de Deus. Ela disse, eu vejo que é um homem de Deus. Então construiu um quartinho para o profeta Eliseu. E recebeu a bênção. O profeta Eliseu sentiu a necessidade, o desejo de abençoá-la. Pediu a Deus então que ela tivesse um filho. E ela teve o filho. Olha bem, ela foi abençoada por Deus. Por quê? Porque ela tomou a atitude de abençoar um homem, um servo de Deus. O filho morreu. Eliseu foi lá, orou e o menino ressuscitou. Essa mulher, ela recebeu muitas bênçãos de Deus, não foi só isso. Quando houve um período de seca ali, essa mulher teve que deixar aquele lugar. E quem avisou para ela que ela tinha que deixar o lugar? O profeta Eliseu. Quando ela deixa o lugar, ela passa um período fora. E agora, ela vai retornar. Mas tinha gente ocupando a terra. E houve um período grande de necessidade. Agora ela vai perante o rei. E lá, o servo do profeta Eliseu estava lá. Falou ao rei sobre exatamente essa viúva, que o rei queria saber alguma coisa sobre os feitos do profeta Eliseu, né, através de Deus. E
E o servo, então, de Eliseu estava falando exatamente dessa viúva quando ela chega. E o rei manda dar a ela as terras de volta e todo o dinheiro da produção dessa terra durante todo o período que ela passou fora. Olha só como essa mulher foi abençoada por Deus por ter tomado uma atitude de ajudar um homem de Deus. Isso é muito importante você entender, é um princípio que está na palavra de Deus. Quando você ajuda um homem de Deus, um servo de Deus, Deus vai ajudar você, vai abençoar sua vida. Então veja que aquela mulher ficou 7 anos fora e quando volta, recebe terras de volta e ainda o dinheiro como se a terra tivesse produzido durante aqueles 7 anos. Conclusão, Deus não deixa seus obreiros sem provisão. Ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. Então a coisa é certa, Deus cuida dos seus. Olha, eu tenho quase aí fazendo 9 anos desempregado, mas não devo nada a ninguém, porque Deus sempre levanta alguém, algumas pessoas que vão ajudar. São muito raras as pessoas e só dá para o sustento, não sobra nada. Mas, de vez em quando, alguém envia alguma coisa e nos ajuda, né? Eu pago aluguel, tem as despesas, né? Casa, supermercado, padaria, açougue e tantas coisas, né? Então vamos viver como Deus cuida de nós. De vez em quando vamos pregar em algum lugar, alguém dá uma ofertinha e tal, e vamos sendo mantidos por Deus. Então veja só que é importante você atentar para essas coisas. Existem muitos homens de Deus, escolhidos, chamados por Deus, enviados por Deus, que fazem o trabalho para Deus e precisam da sua ajuda. Quem ganha com isso é você, porque Deus não vai deixar de sustentar os seus. Agora, aqueles que ajudam, abençoam, são abençoados. Aqueles que não abençoam, deixam de ser abençoados. Quem sabe Deus tem um grande projeto para você, para a sua vida, para a sua empresa, quem sabe seu trabalho. Você não sabe, como você é avarento, né, seguro, não ajuda ninguém, você também deixa de receber aquela bênção que deveria ter chegado já na sua vida. É assim que funciona. Muita gente reclama, mas reclama sem motivo. Vai descobrir um dia que foi escolhido para ser canal de Deus, para abençoar os outros, e automaticamente seria abençoado, mas não quis abençoar ninguém, foi para o lado da avareza e perdeu aquilo que Deus queria para ele, para a sua vida. Vamos orar agora. Você já sabe que deve ajudar, deve abençoar a obra de Deus, o obreiro que está aí te ensinando a palavra de Deus, né? Está aí o pastor da sua igreja. Então, abençoe, ajude aqueles que necessitam e que são pessoas que Deus enviou para te ajudar. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Então você é salvo agora. Entrega sua vida para Deus agora. O Espírito Santo vem morar em você agora, vai te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão, entregue-se totalmente. Deus vai fazer uma grande obra através de você, vai te usar poderosamente na sua obra. Creia nisso. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, que agora estão se arrependendo. Toma, Senhor, em tuas mãos, perdoa seus pecados agora, em nome de Jesus. Rabalara gruste fossa reberhandesere. Agrata rua farmacrassa marestere. Agradeça, seja agradecido a Deus pela sua graça maravilhosa de enviar o seu Filho Jesus para dar a vida por nós. Receba a salvação, receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta, em nome de Jesus, sai. Todo mal, sai agora dessas vidas em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like, né? Se inscreva no nosso canal, tudo é grátis, só para nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros também.
Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, então entre em contato conosco por esse telefone. Se deseja nos convidar para estarmos aí também ministrando, esse telefone, meu WhatsApp, 99991520454. Então você entra em contato, diga que quero receber material extra, é Betel, coloca seu nome e a cidade onde você mora, e eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Caso você deseje nos ajudar em nosso ministério, eu fui o primeiro a lançar vídeo de escola bíblica dominical na internet, quando ainda nem se falava em YouTube. A gente colocava no Google naquela época, em outras plataformas. Depois, em 2006, só é que o Google foi comprar o YouTube. Mas antes, nem ninguém falava de YouTube. Então, olha só, desde aquela época nós lançamos vídeos na internet de EBD. Eu tinha também um programa de televisão chamado EBD na TV. Por isso que esses vídeos têm aí o nome de EBD na TV, porque eu tinha um programa na televisão Imperatriz Maranhão durante 13 anos e meio. Fiz esse programa de escola bíblica dominical chamado EBD na TV. Por isso, então, os vídeos têm esse nome, porque eu coloquei no YouTube para divulgar esse trabalho, além de colocar em outras plataformas, como eu disse no início, também colocava no Google. Então, se você deseja nos ajudar a prosseguir esse trabalho, eu preciso da sua ajuda. Aí estão as contas, você vê aí, conta na Caixa Econômica, vê no Bradesco, vê no Banco Brasil, e meu Pix está aí, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, R$5, R$10, não tem problema, envie o que você pode e nos ajude. No Banco do Brasil aí, se você vai passar pelo Banco do Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix, então envie. Então contamos com a sua ajuda, Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.